Somos começo. Somos atitude. Somos mudança. Somos propósito. Somos as vozes de muitas almas. Somos vozes de impacto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Vozes de Impacto, o nosso podcast sobre responsabilidade social corporativa que vai ao ar todas as quartas-feiras, 12h12, pelo YouTube e Spotify. Então, se você está nos assistindo, nos escutando, não esquece de deixar a sua curtida, se inscrever no canal ou então seguir a gente no Spotify. E mais importante ainda, compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que pode se interessar. E no final, a gente espera também que vocês deixem muitos comentários sobre o tema de hoje. Exatamente. Inclusive, a gente quer te apresentar a nossa voz de impacto que a gente tem com a gente aqui hoje, tá? Ela é a Elaise Sestrenha, advogada tributarista e consultora nas áreas de inovação e ESG. Especialista em Direito Tributário e Gestão Tributária Municipal, incluindo MBA em Inovação e ESG pela PUC de Minas. Atualmente, é uma das responsáveis técnicas pelo desenvolvimento de estratégia ESG no Centro de Inovação de Blumenau. Seja muito bem-vinda, Elaise. Olá, boa tarde, muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito bem, ficamos muito felizes com essa voz de grande impacto aqui para uma conversa muito incrível. E a gente tem uma pergunta que vai guiar o dia de hoje, né, Amanda? Pois é, para quem já sabe, né, da nossa dinâmica, já conhece, sabe que a gente sempre tem uma pergunta aqui para guiar a nossa conversa. Não tem certo ou errado, não temos o objetivo de responder, mas sim a ideia é que ao longo da nossa conversa, ao final dela, você que está aí nos assistindo, nos escutando, saiba compartilhar com a gente o que você pensa sobre o assunto. Então vamos lá, qual que é a nossa pergunta de hoje? O foco incessante em inovação e o rápido crescimento pode entrar em conflito com a adoção genuína de práticas de ESG? Até que ponto as empresas de tecnologia realmente conseguem conciliar esses objetivos? Baita pergunta, hein? Mas, então, você deixa aí nos comentários pra nós, tanto no YouTube quanto no Spotify, o que você pensa sobre isso, ou se você quiser refletir ao longo do episódio e comentar no final, tudo certo também. Só não esquece de deixar a sua opinião aqui pra gente. E, Elaise, conta pra nós um pouquinho, eu tava lendo aqui o teu currículo, como foi essa tua caminhada no ESG? Como você tava no tributário, olhou pro ESG? Como foi essa junção aí? Sim, perfeito. Então, a minha ligação com causas mais voltadas à justiça, à igualdade, enfim, isso já vem desde a infância. Minha família é muito ligada em causas sociais, trabalhou muito com isso, né? E aí você cresce olhando para outros lados, né? E também olhando para além da sua pessoa, da sua família, da sua essência. Você tem uma visão um pouco mais ampla, né? E também vindo de família aí, de classe baixa, né? Então a gente acaba tendo essa visão um pouco mais cedo, né? E aí eu fui desenvolvendo, crescendo, escolhi o direito, né, para cursar a faculdade como um curso profissionalizante, porque eu via que o direito ele tem uma área muito grande de atuação, então ele te permite muita coisa. Se você for ver, ele está muito dentro do ESG. Sim. Então você está trabalhando governança, você está trabalhando muito regulamentação legal, né? Então está muito ali por dentro. E aí nesse meu desenvolvimento ali, quando eu entrei na faculdade, logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar com direito tributário. Aí continuei nessa área do direito tributário, me formei, me especializei, né, em direito tributário. E aí eu continuei com essa visão, ok, como que eu posso ir além do meu contexto? Como que eu posso causar algum impacto, sabe? Deixar alguma marca diferenciada, né? E aí fui trabalhando dentro do direito tributário, encontrei os incentivos fiscais. Principalmente ali, a lei do bem, que eu trabalho muito, que é o incentivo fiscal voltado para a inovação, né? Então, se você vai olhar inovação, começa a entender inovação e todo o contexto que a gente tem de mundo, né, é muito importante que a sustentabilidade ela apareça nos contextos de inovação. Por quê? Para mim inovar, eu preciso olhar para a sustentabilidade. Hoje a gente não tem mais condições de inovar sem olhar para esse lado, né? E aí, como que eu posso ajudar as empresas a trabalhar essas pautas, né, utilizando os incentivos fiscais, né? Então, um incentivo fiscal para a inovação, ele pode me ajudar a reduzir água na minha produção, ele pode me ajudar a trocar os meus processos, modificar meus processos, né, e reduzir custos enquanto eu estou inovando e estou olhando para o meio ambiente, estou olhando para o social e estou olhando para a minha governança. Aí, a partir disso, eu pensei, ok, estou trabalhando com inovação, estou olhando para essa área, mas vamos lá, vamos
vamos fazer alguma capacitação mesmo, não que eu entenda que você precisa ter aí um curso profissionalizante para trabalhar com ESG, mas ele te dá as bases, os princípios aí de como você pode começar, né? Por onde começar e o que pesquisar, o que procurar. Então, a partir dali, eu desenvolvi mais esse contexto, né? E depois eu entrei ali no CIB, no Centro de Inovação, comecei ali como voluntária no Gene Experts, né? E teve a oportunidade, então, de fazer parte da equipe, e a partir do momento que eu faço parte da equipe, a gente traz esse projeto. Ok, como que a gente vai olhar o ESG? Como que a gente vai trazer valor para os nossos residentes e incubados, olhando para essa pauta, sabe? Como que a gente ajuda o nosso ecossistema a olhar para isso? E a importância disso, mostrar a importância disso para o ecossistema, né? E aí, da onde que veio essa questão do ESG, do diagnóstico, enfim, de trabalhar essa jornada dentro de um centro de inovação, né? Muito incrível, que jornada. Né, comentasse hoje que estás dentro do CIB, né, trabalhando essa temática de ESG, e a gente queria entender contigo quais são os principais desafios hoje de implementar esse planejamento, né, desenvolver, na verdade, e implementar esse planejamento estratégico relacionado a ESG dentro do Centro de Inovação. E aí eu acho até legal também, dentro desse contexto, compartilhar com quem está acompanhando a gente o que é um centro de inovação, né? Talvez a pessoa não está familiarizada, não sabe que tem em Blumenau, ou na cidade que ela está hoje. Então, explicar para o pessoal o que é, o que faz, né? Exato. Até para falar da jornada dentro, você precisa entender um pouco desse contexto, né? O que é um centro de inovação? O centro de inovação é um espaço, né, para promover o empreendedorismo inovador, para promover o desenvolvimento econômico e sustentável, para promover a inovação, né? Então, a nossa função é fomentar essas pautas, né? E conectar também. Uma das nossas principais funções também é conexão, né? Então, dentro dessas... como dentro de todas as funções que eu tenho, né, de uma rede de centros, que a gente faz parte da rede de centros de Santa Catarina, são 15 centros de inovação, né? Então, nós temos funções e subfunções. Que tipo de atividade eu posso fazer? Como que eu posso trabalhar a questão ESG e como que eu posso mostrar valor, como que eu posso trazer essa noção para quem está conectado comigo, né? Porque muitas vezes eu, enquanto centro de inovação, eu não vou realizar uma atividade, uma função, mas eu vou conectar pessoas que vão realizar esse negócio, essa função que vão desenvolver. E eu tenho que trazer para ela essa necessidade de olhar para essa parte, né? Então, enquanto centro de inovação, o meu maior desafio é esse, é ver como que eu posso proporcionar essa agenda, não só interno, mas também para quem está conectado no meu ecossistema, né? Então, é um desafio grande, porque, principalmente quando se fala em startup, em empresas que estão aí no início de sua atividade, é ainda um pouco difícil de ver valor, né, nessa agenda. Então, como que eu posso mostrar para ela que isso não é moda, não vai passar, que isso realmente tem que estar no core da empresa? Então, é um pouco complicado, né? Então, tem ações que eu faço enquanto centro de inovação, por exemplo, temos programas de inovação social, estamos trabalhando aí na questão do escritório de projetos, que é para ajudar essas empresas a escreverem projetos, captar valores para desenvolver. E aí, olhando para essa parte do ESG, né, da inovação, da sustentabilidade, do social, da responsabilidade, né? Então, nós temos o Gene Expert, por exemplo, as academias ESG, que é para trazer essa informação para o público, né? Porque a gente ouve muito falar de ESG, mas é de uma forma muito rasa. Então, a gente tem a nossa academia que está tentando trazer essa informação um pouco mais aprofundada para o público, né? Então, os nossos desafios são esses. É a partir das nossas funções a gente entregar programas e projetos que trabalhem a pauta, mas que a gente também consiga fazer nascer essa sementinha nas pessoas, nas empresas que estão conectadas no nosso ecossistema. Para elas efetivamente fazerem parte junto com vocês, né? Para não bastar ter o programa e não ter adesão, digamos assim, né? Exatamente, porque somos um centro de inovação, temos 42 empresas conectadas. Essas empresas são os nossos stakeholders. Eu não consigo trabalhar ESG sozinho.
O ESG eu tenho que trabalhar com todos os meus stakeholders, todas as pessoas, todas as empresas e organizações que estão coligadas a ele. Então, se eu não tiver essas pessoas do meu lado, olhando para essa pauta também, eu estou fazendo algo pela metade. Então, não adianta eu entrar no centro de inovação, fazer uma estratégia só enquanto centro de inovação e esquecer das pessoas, das empresas que estão ali dentro coligadas. Exatamente. Né? A gente comentou isso em alguns episódios já, né? Da importância de ter a nossa cadeia de stakeholders junto com a tomada de decisão e junto com as iniciativas voltadas ao ESG. Porque como a Sharon muito bem... A Eliza muito bem comentou, a gente precisa ter a cadeia inteira participativa, porque sozinho a gente não consegue fazer tudo, né? Eu tenho os meus fornecedores, por mais que eu não seja uma startup, por exemplo, eu tenho os meus fornecedores, os meus clientes, as empresas que são minhas parceiras, a gente precisa cada vez mais trazer isso para a pauta para que a gente esteja alinhado todos os pontos de conexão, né, para que isso realmente vá para frente. E tu trouxe para nós justamente essa que às vezes se torna o maior desafio, né? Como mostrar para as empresas a importância, né? Como falar para elas que você precisa olhar, que isso precisa estar no core business, né? E como você vê essa importância? Qual o caminho principal que uma empresa consegue identificar como, nossa, realmente isso é importante? Agora que eu escutei essa fala, isso faz sentido. Como é que você leva isso para as empresas para trazer essa importância do ESG? Especialmente para os pequenos, né? Pequenos e novos negócios assim que estão surgindo hoje, que, como tu bem colocou, precisam nascer com isso, já não é mais uma opção. Exatamente. Então, como é que tu consegue trazer isso para eles? Bom, a gente pode trazer as questões que a gente latentes, por exemplo, Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico de Davos trouxe a questão do capitalismo de stakeholders. Então, hoje eu não posso olhar mais só para mim e para o meu produto e para o lucro que eu quero ter. Eu preciso ampliar muito mais a minha visão para conseguir integrar cadeias que talvez eu não consiga mais fazer parte delas se eu não olhar para isso, né? Então, outra questão que a gente traz muito é a nova geração. A geração Z, ela está vindo com uma visão um pouco diferente de mundo, uma visão um pouco diferente de compras, uma visão um pouco diferente dessa interação. Então, ela quer ver sentido no lugar que ela trabalha, ela quer se sentir pertencente a esse local, né? Ela quer consumir marcas que mostrem um valor diferente do que só a marca em si. Eu uso marca tal porque é famosa. Não, o que ela traz de valor? O que ela tem por trás de tudo isso? Então, assim, essa é uma das questões que eu costumo trabalhar com eles, é isso. É que vai mudando, né? O capitalismo está mudando e a gente precisa acompanhar essas mudanças que estão acontecendo, porque daqui a alguns anos, a empresa que ela não tem uma proposta de valor que consiga ver essas partes, essas necessidades, ela acaba se tornando obsoleta, vai perdendo valor de mercado, né? Porque hoje a tecnologia, nós estamos numa fase que as tecnologias são muito replicáveis, né? Então, para copiar é muito fácil. Para surgir novas empresas fazendo a mesma coisa que eu faço, é muito fácil. Como que eu vou me destacar? E o ESG é uma forma de eu me destacar. As práticas, colocar essa prática no meu modelo de gestão é uma forma que eu consigo me destacar um pouco dos meus concorrentes, que eu consigo mostrar valor para os meus investidores e que eu consigo realmente causar um impacto para além do meu negócio, né? E tem muita pesquisa, a gente já trouxe isso aqui também, de como a nova geração que está começando a ter o poder aquisitivo, e cada vez mais vão ser eles os tomadores de decisão no meio corporativo. Sim. Eles olham muito para esse lado da responsabilidade efetivamente da empresa. A sua empresa está deixando algum legado, ela está deixando ou denegrindo alguma coisa, né? Para além do cuidar daquilo que a gente está danificando, mas regenerar um pouco mais o nosso ecossistema. A regeneração está vem muito forte agora, né? Como que eu vou... E aí entra muita questão da inovação. Como que eu olho... ok, eu vou construir um produto, vou fazer um produto ou um serviço. Eu tenho que estar olhando desde lá do início. Como que esse meu produto ou meu serviço vai impactar a sociedade em geral que eu vivo, né? Positivo ou negativamente, porque todo negócio vai ter um impacto. Sim. Agora, qual vai ser o impacto positivo ou negativo dele? Eu preciso estar analisando isso desde o início, né? Isso talvez fica uma dica aí para quem está abrindo um novo negócio, seja na área da tecnologia ou não, mas principalmente na tecnologia, que é o nosso papo aqui da inovação.
Como tu consegue olhar e aplicar o ESG para, além de fazer um movimento regenerativo no mundo onde a gente vive, mas também para você ser como a gente sempre fala, né, usar a responsabilidade de uma forma estratégica para você se diferenciar no mercado. Porque isso é uma demanda que a gente escuta muito dos nossos clientes, a gente traz muito aqui no podcast, essa necessidade de entender. É necessário, mas também é estratégico para você. É financeiramente lucrativo se você olhar para esse lado. Exatamente. E aí você pode ver tem várias facetas, vários ângulos que você pode olhar para isso. Um deles, por exemplo, é que se você está iniciando o seu negócio agora, você tem praticamente uma folha em branco. É verdade. Tá? Então eu posso olhar quem vai ser o meu cliente, quem serão meus fornecedores, eu vou escolher quem vai fornecer para mim, como que eu vou olhar para esses fornecedores, quem que eu quero que esteja comigo no meu negócio, tá? O CPF, essa pessoa, qual que é a visão dela? Então eu consigo ir construindo do zero e é muito mais fácil do que eu pegar uma empresa estabelecida com uma cultura enraizada. Eu posso construir minha cultura do zero e começar a trabalhar isso. Então, por exemplo, a questão de atração e retenção de talentos, né? Hoje o ramo de tecnologia tem muito essa questão de rotatividade. Então, como que eu posso manter o meu talento aqui? Eu vou trabalhar a diversidade, vou trabalhar a inclusão, eu vou olhar para o meu colaborador, eu vou trazer boas práticas para eles, eu vou ter um código de ética, eu vou oferecer algo a mais que as outras empresas não oferecem, eu vou trabalhar na questão de crescimento profissional deles, soft skill, enfim. O que eu posso trazer para me diferenciar nesse sentido, né? Isso é incrível, né? Quanto a gente já falou sobre isso aqui, meu Deus. A Elaise já compartilhou com a gente inúmeras vantagens e oportunidades que um negócio tem, uma startup também, de começar, né? Já nascer, né, desde o momento da sua ideação, pensar em tudo isso, como realmente pode ser um grande diferencial para a empresa no longo prazo. E aí a gente queria saber, dentro ali, né, da tua atuação, de algum case, talvez, que tu tenha para compartilhar com a gente, como que essas empresas, especialmente essas pequenas, nascentes, as startups que a gente sabe que ficam ali numa briga diária, né, do orçamento e investimento. Então, como que elas conseguem medir quais são as métricas usadas para justamente medir o sucesso dessas práticas ESG dentro da empresa, para que a gente realmente consiga ver esse retorno, né? Isso. Primeiro, a gente precisa dizer que esse retorno do ESG é uma questão de longo prazo, né? Então, você não pode querer dizer, eu vou trabalhar com ESG agora e eu já vou ver o resultado amanhã. Na frente, amanhã. Né? Por isso que a gente chama de jornada. É um processo e isso demora para você ver esse resultado, né? E segundo, eu preciso entender que existem contextos diferentes. Então, uma empresa que trabalha num centro de inovação, que trabalha num contexto de Santa Catarina, de Blumenau, é totalmente diferente de um contexto de Nordeste, por exemplo. Então, primeiro a gente precisa entender qual que é o meu contexto, entender quais são os temas materiais para o meu negócio, para depois eu pensar na métrica, como que eu vou medir isso, como é que eu vou traçar meus indicadores, né? Então, para mim escolher a métrica de como eu vou ver meu resultado, eu preciso entender todo o meu contexto. E aí eu costumo trazer a questão do senso crítico. Você precisa ter um senso crítico. O ESG não é uma receita de bolo, né? Você não vai criar a mesma coisa que está acontecendo lá numa Natura da vida, todo mundo costuma falar da Natura, mas aplicar ali numa empresa que está ali com 3 funcionários, às vezes só um sócio. Então, você precisa entender o teu contexto e ver o que é material para o teu negócio. E a partir daí, você vai destacar quais são os indicadores. Ok, eu quero trabalhar na questão da diversidade e inclusão. Como é que eu estou agora e aonde que eu quero chegar? E aí eu vou estabelecendo meus indicadores. Você pode utilizar frameworks como base. O SASB, eles têm ali a questão de alguns cadernos que são temáticos, então você pode olhar para isso, né? Você tem os ODS, que é o mais básico, você pode utilizar ele para qualquer coisa, entendeu? Eles estão ali para te ajudar nesse caminho também. Eu acho que você não precisa tornar esse processo complexo. Você está na tua fase inicial, ver o que é material para ti nesse momento.
E aí depois você pensa nos indicadores e como medir eles e quais são as tuas metas, né? Não, e essa tua fala é essencial, assim, cirúrgica, porque o que a gente mais escuta é, mas isso é só para empresa grande. Só multinacional consegue fazer, eu aqui, né, pequena, média empresa, não consigo olhar para isso, não tenho dinheiro, não tenho tempo, mas como tu falou, é uma jornada e o importante é começar, é entender o que tá no prato nesse momento, o que a gente consegue atuar, elencar as prioridades e fazer um plano de ação. E aí evoluindo como toda e qualquer jornada, né? Tudo bem que para te ter um negócio de impacto, você precisa existir. Aí depois de existir, você vê como que você vai seguir o seu caminho, né? Mas o que você precisa de pessoas, no primeiro momento que você precisa de pessoas, né? E a gente vê aí também essa questão do ESG, ela veio muito como um hype, muita gente também vê o ESG como ligado totalmente à pauta de ambiental. Demais, a gente inclusão, sim, mas eu trabalho muito, principalmente com empresas de base tecnológica, do início. Vamos trabalhar um pouco a governança. Né? Você está na sua fase de validação ou de tração, você tem um acordo de sócios, né? Como que você está olhando para as pessoas que você quer contratar? Você tem uma forma que você deseja contratar? Você tem um planejamento tributário? Você está cumprindo as suas obrigações? Vamos começar do básico. Um básico bem feito já é um ótimo começo, tá? E parece besteira falar disso. Um contrato social, um planejamento tributário, mas isso tem muita gente pecando nisso, tá? E aí você vê aí consultorias falando em vamos preparar vocês para um M&A, não sei do que lá, exit, sabe? Um negócio muito grande. E aí não tem nenhum acordo de sócio. Você vai conversar com a empresa. Ok, querido. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás antes de pensar em florear o teu produto e pensar nesse M&A. Por quê? Se uma empresa um investidor vem olhar para o teu negócio e a primeira coisa que ele vê, ele vai desistir na hora. Claro. Tá? Então a gente tem que voltar para o básico e fazer o básico bem feito. Arrumar a casa, né? Exatamente. Uma startup, apesar de ela ter um funcionamento um pouco diferente, essa questão de ser escalável e inovador, ela ainda é uma empresa. Sim. Tá, então você precisa olhar para essas questões, um acordo de sócios, se eu vou ter investidores, de que forma que eles vão investir, que tipo de pessoa eu quero da minha sociedade, que tipo de valor que eu quero entregar, qual é o meu propósito enquanto negócio, né? E eu acho muito interessante o que tu falou de como eu vou me conectar com as pessoas, né? Tudo são pessoas, no fim das contas. São pessoas. Então, começar, às vezes, eu sou uma empresa e estou começando agora, sou eu e eu. Então, eu vou ter mais um sócio, eu vou contratar a primeira pessoa. A partir dali, já começar a alinhar os propósitos, né? Seu, da sua empresa, onde a sua empresa quer chegar, porque a métrica que a gente tem é que as empresas, elas fecham muito rápido. A quantidade de, talvez você saiba muito mais do que eu, mas a quantidade de startups e ideias que começam e que realmente chegam ao M&A não é uma porcentagem, né? Seria bom se fosse. Exatamente. Então, muitas acabam patinando ali no processo, porque às vezes o básico não tá feito. Exatamente. Esse alinhamento de onde eu quero chegar, talvez... Qual que é o meu propósito? Né? E qual a diferença eu vou deixar? Exatamente, porque no fim do dia, o que vai segurar você em toda a tempestade que é ser um empreendedor no Brasil é o teu propósito. Aonde eu quero chegar e por que eu tô fazendo isso. Meu Deus, fiquei até arrepiada, porque a gente, quando começou a nossa empresa, a gente falava muito disso. Exatamente, porque, gente, a vida do empreendedor é uma loucura, né? É uma loucura. É muito desafio, são diversas circunstâncias, então se você não tem um propósito bem definido, um porquê bem definido, você vai desistir mesmo. E que faça sentido pra você e pras pessoas que estão te acompanhando nessa jornada, né? Exatamente, por isso é importante escolher as pessoas que vão te acompanhar nessa jornada. Ainda bem que eu escolhi muito bem. E, Elaine, você estava comentando agora sobre startup, justamente esse movimento, né? Você esteve em alguns eventos recentemente falando muito sobre isso, que pulsam inovação, que pulsam tecnologia. E você tem visto, assim, um crescimento ou talvez um pouco mais de um olhar para esse lado do propósito, da responsabilidade? Ou a gente ainda continua naquele caminho onde as empresas não estão olhando para isso ou já está tendo uma amplitude, assim, para essa temática? Na minha visão, já está tendo, tá? Porque
uma startup, ela cresce e ela já pensa também como que ela vai se manter no mercado, quem são os clientes delas, né? Quem que vai investir nela, onde que eu busco recurso. Então, eu preciso já ver isso no meu início, né? Então, por exemplo, tem muitos editais de fomento, muitos programas hoje abertos para startup nessa fase de ideação e validação ainda, que já estão olhando para a questão do ODS e ESG. Então, ela precisa, desde o início, olhar para isso. Ok, qual que é o meu impacto, né? Eu tenho algum impacto? Eu não vou... Voltando para a questão do capitalismo de stakeholders, eu não posso olhar só para o meu lucro ou para os meus shareholders, meus acionistas. Eu preciso olhar para a sociedade como um todo. Então, hoje você vê as startups aí tendo um olhar um pouco mais... abrangente para isso, apesar de um pouco incipiente, né? A gente já vê alguns fundos e venture capitals olhando totalmente para essa questão, trazendo isso, né? Apesar aí aquele probleminha ali com a BlackRock, que eles acabaram ali tirando isso de como um fator de análise das empresas que eles investem, e eles foram ali um dos principais percussores em dizer, não, o investimento ele vai ser baseado nisso, mas ainda assim os fundos, os bancos, enfim, o consumidor ele está olhando para isso. Tá? Então a startup ela precisa ter essa visão também, ela precisa incorporar esses pilares, essas práticas no negócio dela, né? E também hoje a gente vê muito o crescimento aí dessas startups de impacto, né? Trabalhando a questão ambiental, social, algumas de governança também, né? Utilizando a inovação para resolver problemas, né? Climáticos, né? Problemas ali de desigualdade, de acesso à educação, enfim, cultura. Então, alguns negócios já estão olhando bastante para isso, né? E hoje a gente tem grandes empresas também que estão olhando para startups que estão olhando isso, entendeu? Então, se eu tenho alguma solução que eu resolva algum problema, e hoje eu acho muito importante, quando você vai abrir negócio, você olhar que tipo de problema eu vou resolver aqui? Num contexto de sociedade, de planeta, que tipo de problema eu vou resolver? Eu não vou abrir um negócio por ser mais um negócio, porque tem vários, né? O interessante é eu saber o que eu estou propondo a resolver, né? E aí hoje você vê grandes empresas também aí investindo ou comprando essas startups que estão olhando para isso, né? Que estão resolvendo problemas pontuais, né? Qual o problema o seu propósito tá resolvendo, né? Qual que é a dor? Principal pergunta, qual que é a dor? E eu achei isso muito interessante que, às vezes, quem está começando uma startup, muitas vezes não percebe que existe uma dor latente no mercado e você, como startup, pode resolver problemas de outras empresas. E aí essas empresas, como você falou, às vezes elas não vão abrir um novo setor na empresa para resolver. Elas vão terceirizar ou vão comprar essa startup que está ali, né, nessa fase de concentração. Então é importante tu olhar para isso como uma ideia de negócio, porque tá latente, né? Exato, né? Aproveitar que tá falando sobre isso e encontrar as formas. Isso é muito importante que você falou. O empreendedor, a pessoa que vai abrir um negócio, ele não pensar em simplesmente, vou fazer concorrência direta com aquela empresa, vou abrir o mesmo negócio. Ok, essa empresa tem um problema, o que eu posso resolver ali? Eu não preciso ser o cara que constrói o microfone inteiro, eu posso construir o fio, posso construir a borrachinha do microfone, entendeu? Então, eu posso resolver problemas pontuais. Eu não preciso olhar para o contexto inteiro e tentar, né? Porque é impossível. Porque daí tu já começa com uma missão muito difícil, né? O peso já é muito grande, né? Aí a distância é muito maior, né? Mas tu trouxe essa tua visão dos eventos, como tu percebe que cada vez mais existe essa temática dentro dos movimentos, que as pessoas estão falando sobre isso. Mas eu queria compartilhar um sentimento meu contigo e ver o que tu acha, porque a gente também, né, frequenta bastante eventos nesse sentido, estuda bastante, e eu ainda acho que a temática está muito longe das pessoas no geral, né? Quando se fala de ESG, geralmente é muito voltado para essa questão de acionistas, de investimentos, de multinacionais com capital aberto na bolsa, e a gente sabe que isso sim é importante, como né, nós temos falado aqui,
Mas, aí até puxando vários pontos já da nossa conversa até aqui, como é importante as pessoas entenderem, ter exemplos práticos do que é a responsabilidade social, o que é o ESG dentro de qualquer realidade de empresa. Exatamente. E quando a gente está em movimentos assim, eventos ou cursos que a gente participa, como falta isso? As pessoas falam muito sobre o que é, mas falta o exemplo prático de como fazer, sabe? E eu entendo que existe aquela questão da materialidade, que cada empresa tem a sua realidade, mas ainda assim, até sobre isso se fala muito pouco, né? Não tem essa orientação para as empresas. Eu queria entender. Chame a Eliza pra falar na praça. Falando que ela manda mais conteúdo. Imagina, não. O que a gente vê muito é muita gente falando sobre SG. Então tem vários gurus, tem muita coisa. Virou hype. Então, modismo. Até já temos pessoas falando contra o SG, né? A gente tem aí movimentos dizendo que o SG tá morto. E, enfim. Né? É muito disparo o negócio. Mas essa questão de ter muita gente falando, mas falando de forma rasa, eu acho que é o pior problema, o principal problema. Né? E aí você acaba trazendo, olhando, focando em pequenas coisas. Então, se você for falar em ambiental, hoje todo mundo está falando em carbono. Sim. Se reduzir para o carbono. O social se reduzir para a diversidade e inclusão. Entendeu? Então, é muito mais que isso. Né? Então, o problema hoje de você falar em ESG é ficar nessa questão rasa, mas a ESG está muito na questão da conformidade regulatória, né? E aquilo que eu posso, a minha responsabilidade social legal, atrelado à legislação, que muita gente fala, tô fazendo ESG porque eu tô cuidando ali, tô olhando para trabalho escravo. Gente, isso é uma obrigação tua. É o mínimo do mínimo. Tá na lei. É mínimo do mínimo. Por favor, né? Então, assim, tem coisas que tá sendo conversado de uma forma como, nossa, eu sou, esse negócio de ser ESG também pra mim é meio polêmico, né? Mas assim, eu sou ESG porque eu trato efluentes, porque eu olho para a questão da escravidão, porque eu tenho uma equiparação salarial, isso já é legislação. Tá? O que tu faz além disso, voluntário, de forma voluntária? Aí que está o principal ponto. Mas assim, trazendo para a base, para a aplicabilidade, eu começaria, e tudo começa com a questão da governança, porque a partir dali é que tu vai entrar nos outros pilares. Se você não tem um líder que consiga enxergar essa questão como necessária, como urgente, você não vai conseguir trabalhar o resto. Tá? Não adianta eu trazer focos de trabalho, eu tenho ali um setor que está trabalhando por exemplo, a questão do lixo, enfim, a conservação, mas se não está de forma vertical na organização, se não fazer parte do meu planejamento estratégico e olhar isso como uma forma de me manter ao longo do tempo, né? E aí quando tem algumas questões, quando eles falam o ESG vai morrer, não é que a questão do ESG vai morrer ou desaparecer, é que ela vai se tornar uma obrigação, uma necessidade para a empresa. Então eu não vou mais precisar ficar falando que eu sou ESG, porque se eu não ser, eu nem vou existir. Sim, vai ser uma obrigação. Entendeu? Se eu não é questão de não ser, mas se eu não aplicar essas métricas, essa agenda no meu negócio, eu não vou nem existir. É que, como tu falou, é uma jornada, né? Não tem como ser ou não ser ESG. Exatamente. A gente começa de um lugar e tem uma evolução contínua. Exatamente. Sempre dá para melhorar, sempre dá para otimizar processos que impactam nos critérios de ESG. Então, é engraçado. Exatamente. É um ponto de chegada, na verdade. Né? Eu quero que o meu negócio, ele se torne, né? Ele abarque essas questões. Então, eu vou ali numa jornada para construir isso. Né? Mas não tem receita pronta, isso tem que vir de cima e estar ali de forma horizontal em toda a organização, né? Não é algo que eu trabalho apenas em um comitê. Vou fazer o comitê de ESG e o resto da organização não faz nem ideia do que eu estou fazendo aqui. E aí, fora que o comitê muitas vezes vai tentar fazer a aplicação de algum projeto, alguma coisa na empresa, a galera não vai nem entender o que está acontecendo, o motivo daquilo, o propósito por trás. Exato. Então, eu acho que é muito aquilo que você trouxe durante toda a nossa conversa de é a base, né? A base precisa entender. O básico bem feito. E assim, traz muita governança. A governança, ela responde em vários outros lugares, né? Então, ela vai trazer a sustentabilidade, questão ambiental, o social também, e a gente começa a sair um pouco daquele padrão que a gente estava conversando, né? Tipo, diversidade. Gente,
é lucro também, tá? Claro. Porque senão você não se mantém. Agora, os limites da tua lucratividade. Você não pode extrapolar os limites de responsabilidade social para alcançar a tua lucratividade. Então, você tem que olhar para isso. Mas também tá ligado a isso, né? Eu acho que no fim do dia, a linha de chegada é, na verdade, tu manter uma gestão de ESG dentro da tua empresa, né? Onde o conceito ele esteja enraizado, porque isso não é um comitê, não é uma pessoa que olha para a empresa inteira e pontua. Não, é algo que todos os setores dentro da sua realidade, dentro dos seus processos, estão olhando constantemente para isso, né? Até que se torne algo natural. Como Até se que fosse eu não preciso mais falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Sim. Tá? Isso é inerente na Exatamente. empresa. É Faz parte inerente da descrição do trabalho faz parte ali, da né? minha cultura, da minha ética, da minha responsabilidade, né? Então, eu acho que no final é muito a questão de ética, de responsabilidade e de senso crítico também. Perfeito. De conseguir filtrar todas essas questões aí, você conseguir separar o que é um modismo, o greenwashing, o pinkwashing, o arco-íris né? E realmente ver o que é fato e o que é opinião, né? Sim. E tu trouxes ali também sobre os investimentos, né? Que tem até uns fundos de investimentos voltados a iniciativas que tenham um cunho ali ESG ou ODS, né? Você sente que tem crescido mais também esse aporte financeiro, tanto por editais quanto por... Sim. Hoje, por exemplo, os editais FAPESC, eles todos compreendem a questão dos ODS e ESG, o BNDES olha muito para isso, a FINEP olha muito para isso, como que o seu projeto vai atender essas questões e quais delas você vai atender no seu projeto. Então, isso está muito. E aí, tem alguns fundos também voltados só para investimento, né? Em causas e startups de impacto, né? Mas hoje a gente sente muito, e isso também foi algo que deu um pouquinho de impulso na nossa prática ali, na nossa jornada dentro do Centro de Inovação, é a startup querer participar de um edital, e o edital também, claro, quais são os ODS que você abrange no seu projeto, né? Como que você está olhando para isso? Então, sim, está muito arraigado, né? E essa questão vai aumentar até que se torne uma prática habitual. E até na questão de aquisição de empresas, né? Aquisição de startups por parte de empresas, M&As, enfim, quando a gente pensa nisso, você tem notado que essas grandes empresas têm olhado também para essa questão dentro das startups? O investidor, ele olha para a questão do risco. Então, qual que é o risco de eu investir nesse negócio? Então, se eu, enquanto startup, eu estou olhando isso, eu tenho um acordo de sócio bem feito, eu tenho uma construção, uma governança muito boa, eu olho a questão dos meus funcionários, né, a paridade de gênero, enfim. A própria conformidade legal, que mitiga riscos como uma multa, algo no futuro, ele já me dá um passo à frente nessa verificação do meu investidor. Ele vai olhar para isso, né? Hoje as empresas não vão investir numa empresa que não está olhando para causas sociais, para causas do trabalho, que é o mínimo que eu posso fazer, né? Para a questão de governança, para ter uma governança sólida. Então o investidor ele vai procurar o teu risco, e, obviamente, ele vai investir ou não, dependendo do que... Ok, eu não tenho uma prática estruturada, não tem problema, mas você tem uma visão, uma cultura que olha para isso de alguma forma, mesmo que você não tenha isso já estruturado no seu negócio, já é um passo à frente, sabe? A gente volta àquele ponto da conversa onde iniciativas ESG são uma forma estratégica de manter o seu negócio saudável e continuar ele no mercado, né? Porque isso que tira o teu risco, digamos assim, como empresa. Exatamente, a sustentabilidade a longo prazo, né? Uma coisa é você ser uma pessoa que está trabalhando num negócio que vai terminar em 1 ano, finalizar em 1 ano, então você vai sair da empresa daqui a 1 ano, então sua visão é a curto prazo. Agora, se você quer se perpetuar no mercado, se você quer crescer, se você quer continuar, você precisa olhar para isso. E aí essa vem
a dualidade, digamos assim, de entender o investimento versus a rentabilidade dentro das iniciativas ESG, né? Como você falou, não vai ser uma coisa que você vai investir hoje e amanhã você vai ter o retorno. Mas quando a gente está fazendo um negócio sustentável, a gente precisa ter aquele planejamento curto, médio e longo prazo. E dentro desse longo prazo, se a gente cada vez mais olhar com cuidado para as iniciativas ESG, a gente vai sentindo esse retorno, porque as coisas, o investidor lá na frente vai me olhar com um olhar um pouco mais, né, interessante, enfim. Então, existe essa possibilidade, né, de você equilibrar o investimento versus o retorno, mesmo que seja a longo prazo. E aí a gente pode também fazer um olhar inverso, né? Você, enquanto negócio, enquanto startup, você tem o teu propósito, você vai olhar também para a pessoa que quer, para a empresa que quer investir em você. É verdade. Ok? Se esse investidor, se esse grupo de investidores, se essa empresa que está investindo em você não tem práticas alinhado ao teu propósito, ao que você acredita, vale a pena você aceitar esse investimento? Talvez não seria melhor você olhar para o outro lado, esperar um pouco, né, encontrar alguém que esteja alinhado ao teu propósito? Porque não adianta, eu tenho um propósito, mas aí vem o investidor que me oferece dinheiro, então tá, eu vou dar uma flexibilizada no meu propósito. Não, entendeu? Então, o olhar inverso ele também é verdadeiro. Então, você precisa ter isso bem estabelecido para você olhar também, ok, eles querem investir em mim? Perfeito, deixa eu olhar para eles também. Desculpa. Isso, de alguma forma, são essas métricas, indicadores de sucesso ao longo da jornada que a gente pode identificar, né? Porque, como a gente falou, a jornada do ESG, o processo do ESG ele é uma jornada, então não é uma coisa que a gente vai fazer aqui e ter retorno amanhã. Mas, ao longo do tempo, a gente consegue ir tendo esses retornos de sucesso do mundo externo. Então, um exemplo é essa questão da reputação da marca, né, perante o mercado de trabalho, que tipo de colaboradores que eu estou atraindo, que tipo de investidores, fornecedores, enfim. Então, para quem está muito atento, isso já consegue ir dando um retorno se o que eu estou fazendo dentro da jornada ESG está sendo positivo ou negativo de acordo com os meus objetivos, né? Exatamente. Então, querendo ou não, fica bem evidente logo de cara, né? E essa questão da retenção do talento conta muito, porque há uma dificuldade gigante, tá? De você encontrar o talento e depois só reter eles. Hoje a gente vive num mundo globalizado, então eu posso trabalhar aqui em Blumenau, mas posso trabalhar nos Estados Unidos, para o Canadá. Como que eu faço para essa pessoa, ela querer ficar dentro do meu negócio? Entendesse? Então, só de ter uma equipe diversa, uma equipe que pensa em inovação, que consegue falar e discutir sem ter viés, já é um grande passo. Nossa, assim, hoje sabe? uma das maiores dores das empresas que a gente escuta é o turnover alto. Sim. É uma dificuldade, assim, absurda. Tem todos os setores, porque acaba sendo um valor investido muito alto e que parece que tu fica patinando e tu não sai. E muitas vezes, eu sempre falo que às vezes a falta do engajamento ali, né, essa questão do turnover, não é um problema, ele é o resultado de um outro problema. Então, às vezes, o problema está na cultura. Exatamente. Pra gente olhar pra cultura, se a cultura for um pouco mais diversa, um pouco mais, né, incentivando ali os colaboradores a desenvolvimento pessoal e profissional, às vezes mude um pouco isso. Porque aquela coisa, né, hoje em dia, se alguém está na tua empresa pelo salário, por R$50, R$100 a mais, ele vai mudar de local, né? E não é o tipo de colaborador que você quer ter. O colaborador ele tem que se alinhar ao propósito da empresa, ele tem que ver aquilo como além de um salário, como além do salário de sobrevivência dele. Né? O impacto que ele gera também de forma ali indireta também na sociedade, ele precisa estar ligado com esse propósito, sabe? Né? Porque se eu não estou alinhada com o propósito local onde eu estou trabalhando, se eu não me vejo representada nesse local, por que eu vou ficar ali? Entendeu? E cada vez mais a nova geração, como a gente falou aqui, tá buscando isso também. Então, se as empresas buscam e as pessoas buscam, né? A gente tem que pertencer. Exatamente. Porque se no mundo de hoje, se a gente não pertence a nenhum lugar, a gente se sente até meio perdido. Exatamente. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais por esse pertencimento. E falando dos próximos passos, né, do futuro, quais são as principais tendências que tu enxerga dentro do mercado voltado para ESG? E aí, falando tanto dentro da tua realidade, que é o que tu trabalha hoje, né? Novos negócios, startups, inovação,
mas se tu tiver algum insight no mercado em geral, também será muito bem-vindo. Olha, para mim, não diria que é uma tendência, mas eu acho que o que vai acontecer é a gente parar de ter que discutir essa pauta, sabe? Isso se tornar algo inerente ao negócio, sabe? Algo que se você não observar, o seu negócio não vai andar, não vai funcionar, não vai ter sustentabilidade. Eu acho que assim, daqui a alguns anos isso vai se tornar normal, natural, sabe? E eu espero muito isso porque hoje muita gente discutindo a questão de forma rasa, muito guru, muita coisa acontecendo e a aplicação mesmo ela tá um pouquinho né? Às vezes maquiada apenas, né? Sim. Então, quando você para de ver essa questão de forma maquiada, só de mostrar que eu tô fazendo, aquela expressão, walk the talk, realmente aplicar, né? Aí eu acho que, para mim, a evolução, a tendência é essa. Então, para mim, me manter relevante no mercado, né? E ter sustentabilidade no meu negócio, eu vou incluir essas práticas como algo normal. Eu não vou mais precisar ficar falando que eu sou uma empresa que faço práticas ESG. E pra gente poder encerrar aqui com chave de ouro a nossa conversa, tu já deu vários insights, várias dicas, né, pra quem tá nos ouvindo aqui ao longo do episódio, mas se alguém que tá nos ouvindo aqui tá abrindo uma startup, um novo negócio, o que você deixa de conselho pra esse empreendedor voltado à área da inovação começar a pensar ESG já desde o começo? Eu acredito que ele precisa olhar, né, para um problema realmente, uma dor, um contexto de mundo, sociedade, planeta. Então, você empreende olhando para essa dor. Outra coisa, responsabilidade, ética, tá? E principalmente aí fazer o básico bem feito. Então, um propósito alinhado, né? Ter um propósito, exatamente, um propósito alinhado. Eu vou resolver uma dor, então eu vou alinhar meu propósito com isso, que no final é o propósito que vai te manter na tua jornada, né? Mas faça o básico bem feito, tenha responsabilidade, tenha ética, e aí a partir daí você consegue desenvolver os demais. E a gente falou isso no nosso primeiro episódio, ou no episódio que a gente foi convidadas a falar sobre responsabilidade social, que a gente justamente falou, né? Dentro de uma realidade de empreendedor, o que eu posso fazer? Ter um mínimo de planejamento financeiro para que tu não deixe as pessoas ao teu redor na mão já é uma responsabilidade social, né? É começar com o pé no chão, sabendo o que tá fazendo, tendo um planejamento, tendo responsabilidade para que, independente dos teus próximos passos, ele não gere um impacto negativo nas pessoas que estão ao redor. Exatamente. E tem um senso crítico também apurado, assim, né? Porque hoje a gente vê muita notícia, muita gente falando, muita informação, mas você precisa saber filtrar aí e ver o que se encaixa no seu contexto mesmo e o que você pode descartar, né? Com certeza. Meu Deus, que aula que tivemos aqui, hein, gente? Espero que vocês tenham gostado. A gente não pode encerrar o nosso episódio sem deixar de agradecer o nosso patrocinador, que é o Agita Soluções Digitais. Eles que são uma plataforma de tráfego pago, estúdio de podcast, inclusive esse nosso estúdio, caso você também queira ir começar a fazer o seu podcast. Esse é um espaço incrível, estratégias personalizadas e produtora de vídeo também. Inclusive, se você que está nos acompanhando, seja por áudio ou vídeo, quiser apoiar esse nosso projeto, também entre em contato com a gente, que você pode fazer parte desse podcast, dos Vozes de Impacto, e ajudar a levar essas vozes ainda mais longe. Exatamente. E a gente te agradece por estar aqui, a gente agradece a Elaise por essa conversa tão maravilhosa que a gente teve. Lembrando que nossos episódios são todas as quartas-feiras pelo YouTube e Spotify, 12:12. Deixe seu comentário, seu like, compartilha e a gente se vê semana que vem. Tchau! Obrigada. Tchau.